Se você conseguiu comprar a tua casa, você conseguiu chegar lá, conseguiu começar a ter um resíduo de dinheiro, ou está pensando em ir, tem grana aqui, está pensando o que eu vou fazer porque eu vou pagar em dólar e a coisa tá difícil, aí você conversa com o Rafael porque ele vai te ajudar a gerenciar o seu dinheiro, ou seja, saber de onde sai, para onde vai, quanto você pode economizar e o que você não precisa gastar. Estou errado? Certíssimo. Bom, primeiro eu queria dizer bom dia a todos. Boa tarde, acho que... Bom dia, acho que ainda não é meio-dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. E vamos começar. Bora lá. Então, para começar, meu irmão, quem é você e por que cargas d'água você foi parar nos Estados Unidos? Putz, eu sou filho, sou pai, tenho uma esposa linda, colombiana, lá nos Estados Unidos, fala super bem português. E eu moro nos Estados Unidos faz por volta de 10 anos que eu moro lá. Eu me graduei aqui no Brasil em administração. Logo depois já fui para os Estados Unidos. Fiz toda a parte de gestão patrimonial da minha família, né? Constituí uma offshore, uma trust, né? Bem quando era bem novo. Eu quase não sabia o que eu estava fazendo ali ainda. Mas a partir de então eu sempre empreendi, né? Não sou formado em banco, não tenho esse extenso background no mercado financeiro. Eu vim do empresário, tanto que isso me ajuda muito a conversar, a falar a mesma língua do meu cliente, porque na sua maioria são ou empresários ou grandes executivos. Então eu tenho muita compatibilidade com esse tipo de público e hoje isso me ajuda muito. Gestão patrimonial. Nome bonito, né? Assusta as pessoas? Às vezes. Por que você acha que assusta as pessoas? Porque às vezes ela não tem ideia do que eu estou falando. Então conta para elas. Gestão patrimonial é um pouco diferente da parte só Financial Advisor, né? Hoje, como Financial Advisor, você tem que... Financial quê? Financial Advisor seria... Que trem é esse, rapaz? Fala direito aqui comigo. A complicada traz outra complicada. O que é um Financial Advisor? É como se fosse um assessor aqui no Brasil, eu diria. Pessoa que faz a gestão da sua carteira, seleciona os ativos onde investir, onde não investir. O gestor patrimonial vai além. A gente olha o patrimônio do cliente como um todo. A gente tem que entender o perfil desse cliente, a tolerância de risco desse cliente. Não adianta o cliente ir lá chegar, caiu 5%, o cara vai ter um ataque cardíaco. Não, a gente tem que entender e fazer com que a alocação não chegue a esse ponto, se a pessoa não tem essa tolerância ao risco. Ou talvez o horizonte de tempo, até onde que ela vai precisar desse dinheiro. Ela tem o objetivo de comprar uma casa, de uma aposentadoria, né? Vai comprar um carro, ou uma viagem, ou uma faculdade. Então, assim, a gente tem que entender onde que o cliente está e para onde ele quer ir. Porque não adianta, eu venho aqui, eu vendo só um portfólio que vai dar bastante dinheiro. E no primeiro ano cai 20%, a pessoa vai lá, vende, no dia seguinte, aí no ano seguinte sobe 80%. Ele quer te matar, né? Ele quer te matar. Porque não estava alinhado desde o começo. Então, o gestor patrimonial, ele tem que olhar o cliente como um todo. Né? Onde ele está alocado, qual a sua exposição, né? Qual a atividade desse cliente. Porque tudo isso, né, monta-se uma fórmula, porque existe uma ciência atrás disso, em que a gente começa a partir daí fazendo um planejamento tributário, planejamento financeiro, para aí então no final a gente fazer alocação e seleção de ativos. Beleza, mas assim, os fatos com que você lida, eles são negociáveis, correto? Os fatos? Fatos são negociáveis. Você vai mostrar as coisas para mim, eu vou aprender a mexer de uma forma melhor. Mas se a minha percepção, que não é negociável, me diz coisas do gênero, mas o dólar está caro, mas nunca dá para vencer nos Estados Unidos. Tá cheio de gente falando dos Estados Unidos, mas ninguém me ajuda. E aí? É engraçado quando o pessoal pergunta, o dólar está alto. Aí eu pergunto, calma lá. Preciso entender a pergunta. O dólar está alto ou o real está baixo? Né? Porque todo mundo diz, o dólar está alto, o dólar é muito volátil. Na verdade, quem é volátil na história é o real. O real é a moeda mais fraca. Isso não tem como.
Por isso que hoje a taxa de juros brasileira agora está em 12,25, da última vez que eu vi que deu uma baixada agora. Porque o risco é muito alto. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, as pessoas têm muita dificuldade em pagar dívidas, né? Hoje, se você tem uma dívida, às vezes, para receber é muito difícil aqui no Brasil. Então, essa insegurança faz com que a taxa de juros seja alta. E é exatamente o contrário dos Estados Unidos. Por ser uma moeda forte, é possível ter uma taxa de juros mais baixa. Hoje, por uma questão de crise global, está super alta, que é 5,5%. Aqui no Brasil, 5,5% é considerado uma taxa de juros baixa. Nos Estados Unidos, já isso é altíssimo. Então, assim, esse mercado forte, esse mercado sólido, faz com que você proteja melhor o seu patrimônio. Porque a gente sabe que ao longo do tempo, o dólar, só para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, o dólar se desvaloriza em média 8% ao ano. Aí você vai ver, hoje sua vida, sua qualidade de vida, suas roupas de marca, são todas vindo de fora. Gasolina tem impacto direto do dólar. Então, até mesmo, eu não moro nos Estados Unidos, não sei o que, não preciso de dólar. Poxa, o seu custo de vida aqui é impactado muito fortemente pelo dólar. Então, por que não proteger o seu patrimônio em dólar? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, a questão da moeda, questão de proteção de capital. Por exemplo, eu tinha amigos, pessoas com muito dinheiro, que há 10 anos atrás viajavam 5, 7, 8 vezes para o exterior. Hoje, essas pessoas que não tiveram uma proteção lá fora, do seu capital, hoje viajam 1, 2 e olhe lá para fora. Porque ficou muito caro. Ficou tudo muito caro. Duro ouvir isso, mas é necessário, né? Com certeza. Mas qual é a tua visão do câmbio daqui para frente? Minha visão de câmbio, eu falo, é muito difícil, né? Eu vejo a questão do interesse. Eu entendo que o mercado ele funciona muito onde está o interesse do mercado. Hoje, se você olhar para o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, o que ele exporta? Soja, trigo, carne. E para esse exportador de commodities, eu pergunto para vocês, é mais interessante para eles terem um dólar mais alto ou mais baixo? Mais alto, exatamente, porque ele vai ganhar muito mais pela mesma quantidade que ele está vendendo. Então, assim, se a maior parte do PIB, né, gerado pelo Brasil é através de commodity e que fica mais interessante o dólar estar alto, vocês realmente acham que vai ter um esforço para que isso acabe, essa tendência acabe? Não vai acontecer. Então, é por isso que o meu olhar, independentemente da volatilidade, caiu, agora está 4,9. Para mim, eu falo, poxa, para mim está super barato. As pessoas, não, né, vai cair. Por exemplo, eu estou nos Estados Unidos há 10 anos, né? Na época, eu lembro quando estava R$2, né, o dólar, as pessoas, não, está muito caro. Aí bateu 3. Não, vai voltar a 2. Aí bateu 3,5. Não, vai voltar a 2,5. Não, até hoje. E acho que a pessoa está esperando ainda. Então Rafa, é complicado. Rafa, entendi. Gostei. Olha só. Quero investir. Como é que eu faço? Então, Transforma isso aqui em 1 milhão. a gente transforma, mas antes disso, a gente tem que fazer um trabalho, né? Tem que fazer um trabalho conceitual. Pô, você não vai querer meu dinheiro? Eu não pego. Você fala, tá aqui, eu quero investir agora. Não, sei o quê. Não, primeiro a gente precisa de um planejamento. Onde você está estruturado? Como que tá? De repente, se você fizer um investimento sem um planejamento, sem uma estruturação, você acaba tendo um risco muito alto. Né? Você fica, como a Carol disse mais cedo, sobre imposto de sucessão. A gente teve casos disso, de eu pegar um caso, né, infelizmente, o marido acabou falecendo no Covid e teve que pagar uma multa de 60 mil para só transferir a casa, né, para ela. Eles são casados. Então, assim, e aí ela foi lá e teve que pegar o dinheiro do investimento dela. Isso quebra, essa falta de planejamento quebra as pernas de qualquer tipo de estratégia de investimento. Porque se você monta lá uma estratégia, monta um portfólio e de repente você tira antes do previsto, você não está seguindo com o planejamento. Só que se você tem um planejamento primeiro, você já cuida da parte sucessória. Então a gente já vê a parte de estrutura. Poxa, com esse valor, esse montante investido, nesse seu cenário específico,
Eu, junto com a Carol, que é uma das minhas parceiras, a gente define a estrutura patrimonial antes de qualquer coisa, para que esse patrimônio esteja protegido, primeiramente. Depois, a gente vai para o segundo passo, que a gente chama de planejamento tributário. A gente tenta entender, a gente baixa o quanto esse investidor paga de imposto, para entender qual seria a alíquota de imposto dele. Como que a gente vai alocar o patrimônio desse cliente sem a gente saber quais são os efeitos fiscais? Isso é absurdo. A gente vai fazer uma baita estratégia, desenvolve uma baita estratégia de investimento, aí boa parte desse lucro é direcionado para pagar imposto. Então não faz sentido. Hoje, no mercado americano, existem milhares, bilhares de ferramentas, contas, instrumentos financeiros que se paga menos ou até nada de imposto. Então existem alternativas. As opções são infinitas. Então é por isso que você precisa de um profissional para te guiar nesse meio. Porque entendendo o cenário do cliente, a gente consegue entender as ferramentas e instrumentos necessários que vai ser melhor para esse cliente. Entendeu? Beleza, então para quem está aqui no auditório entender, para quem está em casa entender, quem é a pessoa que melhor consegue utilizar o teu produto? Qual é o mindset? Qual é o pensamento ou a forma da pessoa? Eu estou pronto para usar o teu produto? Ou eu tenho que ter alguma condição, ou algum pensamento, ou alguma visão diferente do jogo? Não, eu falo que investir é aprendizado. Você aprende todo dia, né? O mundo muda tudo muito rápido. E eu me vejo mais como uma ferramenta para o investidor. Eu estou ali para guiar, para entender quais tipos de investimento que está sendo recomendado, como funciona, qual a expectativa, qual a questão de liquidez, né? Então, assim, eu me vejo muito mais como um educador, como a questão de um cara que simplesmente investe. Porque o cliente tem que entender. Porque se ele não entender, as expectativas vão estar trocadas. Se a expectativa não está alinhada, a chance de um problema desse, de um erro no planejamento é muito alto. Então, não só na hora da alocação dos ativos, mas na hora do acompanhamento. Porque nem sempre o objetivo do cliente hoje é o mesmo do que daqui a 3 anos. Às vezes ele recebe uma herança, às vezes ele acaba vindo uma dívida. Então, assim, a gente acaba fazendo um planejamento para que toda hora que isso aconteça, a gente esteja resguardado, principalmente para a gente se proteger das ameaças, mas muito importante é estar preparado e posicionado para aproveitar as oportunidades que surgirão, porque elas sempre surgirão. Em relação à operação, Rafa, fazer remessa, o que você... Então, a gente começa desde aí, né? Porque hoje o brasileiro ele tem que se preocupar com o câmbio, tem que ter um câmbio atrativo e competitivo para proteger a parte do patrimônio, e questão de taxas. Hoje o brasileiro ele paga, se for transferir de uma conta da mesma titularidade para outra titularidade, ele acaba pagando 1,1% de IOF, se eu não estou enganado. Uhum. Se a gente faz isso para uma conta de investimento ou numa outra estrutura, a gente tem ferramentas que a gente consegue baixar esse IOF em mais de 60%. Então são pequenas coisas que fazem total diferença. Imagina, se você chega para o seu cliente e economiza, eu falo isso para meus parceiros, né? Pô, você consegue economizar essa parte do patrimônio, é muito bom. Que eu até falo, eu não uso muito a palavra economizar, né? No meu conceito de financial advisor, eu vejo isso como proteção. Por que proteção? Você protege de pagar de uma taxa para você conseguir reinvestir e ter um ganho maior lá na frente. Beleza. E como é que como é que funciona um investimento através de uma offshore? Boa pergunta. O que é uma offshore? Bom, acho que a Carol falou um pouquinho já sobre offshore, mas pelo conceito offshore, né? Shore seria o litoral, off seria fora. Então, fora do litoral, qualquer empresa que esteja fora do território americano é considerada offshore. Mas o conceito de offshore que a gente está falando aqui é uma empresa que normalmente é domiciliada num paraíso fiscal, que é algo extremamente legal, né? Quando a gente fala essas palavras, o pessoal já acha que tem alguma coisa errada, mas que naquele território ele não incide imposto de renda, então ele não tem nenhum tipo de cobrança. Falando mais na parte de investimento, eu sempre recomendo para o não residente americano, que seriam pessoas que moram aqui, né, para o brasileiro que mora aqui ou fora dos Estados Unidos,
para que ele invista através da offshore, exatamente primeiramente para a proteção do imposto de sucessão, que é um absurdo, 40%. E aí, como a Carol mesmo falou, evita o imposto de sucessão, até mesmo o inventário. Então até acaba sendo muito melhor e mais barato do que aqui no Brasil. Eu sei que aqui é por estado, né? Acho que eu sei de São Paulo, que eu sou de São Paulo, acho que o TCMD tem 4% lá. Então, 4 a 8%. Então, assim, acaba de 40% você vai para zero. Assim, meu Deus. Tá, mas um amigo meu me falou que é super difícil de abrir conta de investimento nos Estados Unidos. Tá falando aí pra gente aplicar, não sei Então, quê. vamos falar. A questão do offshore, né, só para responder melhor a pergunta do investimento, hoje se você investe numa... eu sempre recomendo para os não residentes investirem através do offshore, mesmo porque eu consigo ter muito mais flexibilidade aonde investir. Né, porque às vezes na pessoa física a gente não tem tanta proteção. Né, exatamente, né, o imposto de sucessão é uma deles. Além disso, a única tributação que não é interessante da offshore é que por exemplo, se você tem ações ou fundos que te pagam dividendos, todo pagamento de dividendo ele tem uma retenção de 30% na fonte. Só que o que muita gente não sabe é que isso é uma retenção. Não necessariamente é devido. Então, com as estratégias que eu faço, inclusive com a minha parceira contadora, a gente consegue reaver boa parte ou até essa retenção em sua totalidade. Então, são essas pequenas coisas que, no final, fazem muita diferença no patrimônio do cliente lá na frente. Que é isso que eu falo. O grande segredo está na parte da proteção do capital. Agora, a segunda pergunta... É fácil abrir uma conta de investimento, porque já me disseram que não é, cara. Então, esse é um outro mito. É super fácil. Hoje, para você abrir uma conta de investimento, tudo também depende de cada banco, de cada situação. Mas hoje, com um documento, um passaporte e um comprovante de residência, basicamente mata boa parte aí para abrir a conta. Isso na parte de pessoa física, que é fácil, né, mais fácil, com certeza, que abrir uma conta offshore, mas não é tão segura, não tem a proteção que a offshore tem. Offshore é uma questão só um pouco mais de papelada, vamos dizer assim, mas é algo que a gente faz corriqueiramente. Tá, eu vou começar a ganhar capital, tá tudo certo, estou feliz da vida, aí vem o leão e dá uma mordida no meu pescoço. Como é que fica isso? Como é que fica essa cobrança em cima do meu ganho, principalmente depois dessa MP que passou aí, essa medida provisória? Interessante. Hoje... Não estou querendo te pôr on spot. Não, mas eu vou responder. Hoje na offshore, ela não tem tributos, ela não é tributada. Tanto que hoje a MP, que era uma MP, virou um projeto de lei, estão querendo taxar. Né? O governo está querendo aumentar a taxação muito forte. Eu, inclusive, acho que vai passar. Só que pelo o texto que se passou no Congresso, 15% ficou a alíquota das offshores, que eu considero ainda uma alíquota baixa. Além disso, comparando você investindo em pessoa física e pessoa na offshore, na pessoa física você teria que pagar todo mês o seu investimento. Você teria que pagar lá o seu carnê-leão e pagar. Offshore, se passar, vai ser o pagamento apenas uma vez ao ano. Além do que, a parte de ganho de capital, muitas questões ainda não estão uma área meio cinzenta, né? Porque hoje foi aprovado no Congresso, ainda vai para o Senado, volta para o Congresso. Então também a gente nem sabe quando realmente isso vai sair. Mas mesmo assim, tem a possibilidade que eles só cobrem o imposto dos ativos realizados, né? O que quer dizer isso? Eu só vou vender o ganho de capital quando eu vender aquele ativo, certo? Porque antes estava uma discussão que seria o come cotas, né? Que você pagaria o imposto mesmo não tendo realizado. Então isso ainda está só foi no texto dos fundos exclusivos, parece come cotas, não para offshore. Então tudo isso ainda tem que ser entendido, porque caso não seja, a gente vai poder usar uma estratégia que a gente faz para os nossos clientes residentes americanos, que chama-se loss harvesting. O que significa isso? Chegando no final do ano fiscal, a gente pega todos os ganhos de alguns ativos e perda de outros e a gente realiza
para que não tenha nenhum tipo de ganho de capital e você não pague imposto. Só que assim, poxa, mas eu ainda quero estar exposto naquele ativo que eu vendi. O que a gente faz? A gente compra um ativo similar àquele. Então, por exemplo, a gente está às vezes num fundo de tecnologia, caiu muito. A gente liquida aquela perda, mas poxa, eu ainda acho que vai subir. Então, em vez de comprar, de repente, um ETF da Vanguard, que se a gente vende esse ativo e compra em menos de 30 dias, a gente tem um wash sale, ou seja, a gente não consegue fazer a perda de capital, porque volta no custo basis do outro. Enfim, estou ficando muito tecnês aqui. Enfim, a gente compra um outro ativo, você continua com a exposição e ainda você consegue ter o write-off, que é você consegue não ter essa incidência de imposto. Então, as estratégias de investimento sempre estão ligadas no todo, como a parte tributária é uma delas. Né? Então, como essa é a última pergunta, vamos simplificar essa pergunta grande, essa resposta grande que você deu. O leão vai parar de morder meu pescoço e vai comer minha cabeça inteira, ou o leão vai deixar o meu pescoço para morder menos? Não, a gente sempre cria estratégias para amenizar. Então ele vai morder menos. Hoje, por exemplo, eu sou tradutor, eu traduzo economês por... Não, porque eu quero falar, dia a dia. eu quero falar a questão da offshore antes e depois dessa MP, projeto de lei, né? Hoje, né, praticamente não tem mordida. Depois dessa MP, pode haver que tenha essa mordida. Fala de novo, fala para a câmera lá. Hoje o quê? Praticamente o quê? Praticamente não tem essa mordida, né? Ele falou. Mas depois da MP pode ser que tenha, mas eu ainda não vejo como desqualificar mesmo, porque ainda mantém a proteção do imposto sucessório, além de todos os benefícios, deixar tudo mais fácil, mais flexível para o cliente. Beleza, Rafael. Agora a gente vai abrir para perguntas. E se não tiverem perguntas, ou se forem extremamente específicas, se vocês não queiram falar aqui, por favor, sejam os primeiros de novo, usem o que vocês têm de bom da Paraíba, sejam os primeiros a irem procurá-lo, tá bom? Oi, Rafael, tudo bem? Prazer, Marcos Benjamin. Parabéns. Prazer. Aí pela sua palestra. Muito obrigado. Minha pergunta é o seguinte, bem objetiva. A questão do offshore, a mesma recomendação você dá para um cliente, ele abrir um offshore e deixar ela em stand-by, como a gente faz com a conta de investimento no exterior, de pessoa física, ou você acha que a offshore só é válida a abertura dela se você já tiver de fato em que investir, o que você vai adquirir ou que seja uma prestação de serviço que você venha desenvolver no exterior? Tudo vai depender onde o capital tá alocado, né? Tudo vai depender, porque se ele tiver simplesmente só numa conta de banco, ele ainda não está protegido contra o imposto de sucessão. Certo. Mas isso é offshore? Isso sem estar no offshore. Você pode deixar o dinheiro no offshore. Sim. Se a pessoa física, você tem uma conta já no banco e você deixa lá um capital imobilizado que seja, compra um título americano e deixa lá. Tudo bem. Só para depois, se você quiser fazer depois uma dolarização de capital. Mas para offshore mesmo, especificamente pessoa jurídica, você abrir, você recomenda a gente abrir já ou só de fato quando você tiver a certeza onde vai empregar o capital? Eu recomendo quando você vai ter o capital, porque você abrir uma offshore, ela tem um custo. Então, você só simplesmente deixa ela stand-by, e também hoje a abertura da offshore não demora tanto. É uma parte um pouco burocrática, sim, mas, por exemplo, no caso dos meus clientes, às vezes a pessoa quer começar a investir o quanto antes. Né? Eu sei que as pessoas acham que é a oportunidade de agora, não. Mas eu falo, você quer investir? Vamos investir. Então, depois de fazer o planejamento, a gente está esperando a abertura da offshore, a gente vai lá e começa a aplicar esse dinheiro na pessoa física, e depois, quando a gente abrir a offshore, a gente consegue fazer o aporte, porque o aporte na offshore não precisa ser em cash, em dinheiro. Você pode aportar os recursos da offshore através de títulos americanos, através de ações, não necessariamente dinheiro. Então, se a pessoa tem uma certa pressa, a gente começa com a parte de pessoa física e abre offshore. Por isso que eu não vejo tanta necessidade de você abrir offshore, deixar lá, já vai ser um custo, porque tem um custo de abertura, tem um custo de manutenção. Então, assim, eu não vejo a necessidade de você simplesmente abrir offshore, simplesmente para deixar ela em stand-by, a não ser que você já tenha os patrimônios dentro dela. Né? Entendi. Legal. Obrigado, querido. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Sabendo então que vocês podem falar com o Rafael
logo na sequência, mas queria pedir uma salva de palmas para o Rafael, por favor. E eu queria pedir uma coisa para vocês rapidinho. Dá para vocês levantarem um minuto? Eu também? Agora dá uma salva de palmas para vocês que estão aqui até agora. Porque todo mundo tem compromisso, mas quando a gente se compromete com o nosso crescimento, não tem preço. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Obrigado. Só quero falar as últimas palavras, quero agradecer, né, de novo a todos. E também amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre o mercado americano e as grandes diferenças, né? Porque o mercado brasileiro e americano são completamente diferentes. Eu vou entrar um pouco mais nessa linha de quais são as maiores diferenças. Um outro assunto, então não percam. Amanhã eu conto com vocês aqui, tá bom? E depois você vai me ajudar a gerenciar esse dinheiro que você vai me pagar por ter feito a mediação para você. Depois a gente conversa.